Estamos aqui com Márcio Dias, diretor de comunicação do Sindicato dos Petroleiros do Rio Grande do Norte, Sindipetro, que vai falar aspectos diversos sobre a Petrobras no Rio Grande do Norte. Márcio Dias, bom dia. Vamos falar sobre a polêmica dos campos maduros que estavam sendo postos à venda. Como está atualmente a situação dos campos maduros e qual a posição do Sindipetro em relação a isso? Olha, teve um primeiro momento que a Petrobras colocou à venda e depois recuou, tiveram algumas ações na justiça, inclusive aqui nós entramos com uma ação na justiça para exatamente bloquear a venda desses campos, mas não fomos exitosos, né? Aí a Petrobras passou um tempo, aquela crise dali e tal, o preço do petróleo lá embaixo e tal, e agora novamente ela colocou à venda as 40 concessões na Riacho da Forquilha, Macau, Fazenda Belém e tal. Na verdade, esse é um processo que desde 2010 ele vem ganhando corpo. Por que 2010? Porque o pré-sal foi descoberto em 2007. Em 2007 até 2010 a Petrobras desenvolveu grandes esforços para produzir no pré-sal. Os setores da Petrobras têm a visão mercadológica, cresceram os olhos, porque no pré-sal alta produtividade. Aí fizeram o quê? Bom, agora a Petrobras não precisa mais de nada. Do resto do Brasil, áreas terrestres, campos maduros, como eles chamam, esse negócio todo. E aí fez o quê? Está se desfazendo de tudo, né? Aliado aí uma visão completamente mercadológica de que petróleo é como se fosse, sei lá, uma mercadoria qualquer. Não faz o vínculo do petróleo com a soberania do Estado brasileiro, né? Nossa política energética e tal, política de Estado. Pois bem, aí agora está novamente tentando vender. Até agora apareceram alguns interessados, tá? Mas o fato é que ainda não consumou-se isso. Não, o Sindipetro, como sempre, nós temos uma visão de que o petróleo é um bem estratégico. É uma necessidade de todo e qualquer Estado que se pretenda ter uma política energética soberana, que possa ter o controle e o domínio sobre um bem altamente estratégico, que é o petróleo, ele tem que deter essa riqueza. Ele não pode simplesmente se desfazer disso como estão fazendo. Isso é um crime contra a nação. Isso é uma aberração. Todos os estados, eles estão buscando exatamente ter o controle sobre o petróleo. Porque o petróleo ainda é uma, como eles chamam, uma commodity, mas é uma commodity que tem conteúdo político e econômico, ou seja, poder, muito poder. Ter o petróleo significa você deter poder, você definir os rumos, né, da sua economia, da sua política e tal. Pois bem, em relação aos campos maduros, estão querendo isso. Nós somos contrários. Somos contrários e queremos até discutir formas alternativas da gente ver como seria, enfim. Mas nós não concordamos dessa forma como estão fazendo esse crime. A Petrobras no Rio Grande do Norte tem toda uma história. Aqui são mais de 1 bilhão de barris de petróleo produzidos ao longo da existência da Bacia Potiguar. Mais de 1 bilhão. Isso significa mais de 200 bilhões de reais. Em todo esse tempo. Então, é claro que se tiver um governo que tem uma política com foco para a sustentabilidade, observando a economia, observando a questão social, cultural, enfim, o fortalecimento do Estado do Rio Grande do Norte com a presença da Petrobras, ele precisa se deter a essa discussão. E esse aspecto essa política da Petrobras atualmente à venda dos campos maduros também tem um impacto sobre o Rio Grande do Norte, inclusive sobre relações de trabalho e economia, não é? Muito. Olha, nós tivemos aí uma redução drástica de emprego. Por quê? Porque não vieram mais os mesmos investimentos. O Rio Grande do Norte diminuiu-se politicamente. Uma coisa era o Rio Grande do Norte com a Petrobras investindo, como ela vinha fazendo. O Estado tinha, então, uma condição melhor na arrecadação de tributo, na geração de emprego, nas questões de projeto social, cultural, desenvolvimento da cadeia produtiva. Ora, até a nossa pequena planta de biodiesel aqui foi fechada, com 2 meses de funcionamento, alegando o quê? Rentabilidade. Como é que você avalia uma rentabilidade de uma planta com 2 meses? Depois de ser investido vários milhões aí de reais nesse processo. Aí simplesmente foi fechado. Ou seja, o Rio Grande do Norte hoje, do ponto de vista da política energética do petróleo, diminuiu, ele apequenou-se.
E a repercussão é negativa, por quê? Se você diminui o investimento, você diminui a sua capacidade produtiva, a sua atividade econômica, as suas possibilidades, como eu disse, social, cultural e outros projetos, né, inclusive educacionais junto à universidade, ao Instituto Federal de Educação, você diminui essa... Você vê o quê? Que o Estado que tinha uma pujança, né, você vê de repente o Estado diminuir a sua importância política, ficar relegado à quinta categoria. Olha, nós não podemos aqui olhar para o pré-sal e olhar aqui para o campo de petróleo aqui terrestre e querer comparar. São duas coisas totalmente diferentes. Você olhar para o campo de petróleo terrestre, querer olhar para o pré-sal e achar que vai ver a mesma coisa, não vai. Mas nem por isso o pré-sal tem a sua importância fundamental, excelente. Mas aqui não deixa de ter importância não. Porque no conjunto de uma empresa integrada, se o pré-sal cumpre o seu papel, o campo terrestre cumpre o seu papel, o campo marítimo fora da área do pré-sal cumpre também o seu papel, e aí não é só o petróleo, são os derivados de petróleo. São mais de 4.000 produtos originários que podem ser produzidos a partir do petróleo.